E aí, belezinha? Nego velho, videozinho rapidinho aqui pra daqui a pouco então eu ir trabalhar. Mas o que acontece, neguinho? Eu vim falar hoje aqui na verdade, o pessoal tá querendo comparar Brasil, Japão no combate ao coronavírus aí. E, e tem gente que não entende o porquê aqui não teve a quarentena, esse tipo de coisa, né? Então, fica o brasileiro, muitas vezes aquele que nunca nem veio para cá, ele fica sem entender o que de fato acontece aqui no Japão. Deixa eu te explicar alguns passos e coisas que faz parte da cultura japonesa. Um exemplo, se uma pessoa ela pega a influenza, ela fica vários dias de quarentena. Ela não é obrigada pelo governo. Cadê que chegou? Onde está não? Vai ter? Doce de meter? Cara fora, mas daqui a pouco na escola. O que acontece? Vamos supor uma influenza, ela pega a influenza e ela fica vários dias sem poder trabalhar, a empresa não aceita ela, não precisa de decreto, não precisa de nada, só que ela já tem um isolamento, né, social e por si só ela entende que ela precisa se isolar. Tá? Então a família cuida, a família também fica de longe, tudo. É um fuzuê danado. Então o que acontece? Todo mundo usa máscara em casa, tal. É uma atenção voltada para aquela pessoa, então ela não precisa de lei federal, ela não precisa de nada. Então, ela mesma sabe que ela precisa se cuidar. Esse é um dos pontos. Então, o governo não precisa agir nisso, porque a população, ela entende que ela tem a obrigação, né, seja moral, seja sanitária, de cuidar disso por si só. Né? Então não precisa da quarentena forçada. O que acontece no Brasil? No Brasil é um pouco diferente. No Brasil, não estou falando que é melhor, que é pior, você com decreto federal, com decreto, com polícia em cima de você, você vai pra praia, zoa, brinca, faz um regaço, e ainda tem que chamar a polícia. Não bastasse o decreto, não bastasse a moral, não bastasse a consciência, você tem um decreto federal e depois tem que ser a polícia para tirar a força de lá. E as pessoas zoando no caso, caçoando, enquanto isso no Japão é claro que não acontece esse tipo de coisa. Né? Outro ponto importante, grandes empresas, ela assume o risco e assume a responsabilidade. Ela não espera o governo. Né? Um exemplo disso, no coronavírus, há uns tempos atrás, quando começou esses casos de coronavírus aqui no Japão, o que aconteceu? A Disney, a Universal, grandes empresas, né, que nunca aconteceu isso na história, desde que eles inauguraram, elas pararam. Saiu até no jornal, é um fuzueira, né? Elas pararam sem culpar ninguém. Elas simplesmente pararam. Nós vamos ficar 2 semanas, ou o tempo que for preciso, mas nós não vamos trabalhar mais. Então não precisou de ninguém, não precisou de órgão, não precisou de decreto, não precisou de nada. Né? Então ela se assume, é diferente do que acontece em algumas empresas aí. Parece que tem uma empresa no sul do país que o dono da empresa, metido a influenciador, ele chega e ele aponta achando que pode ir acima de qualquer coisa e você, se não, se o poder público quiser fechar, fecha. Mas eu vou mandar não sei quantas mil pessoas embora. São mesquinharia, são conversinhas que é claro que isso não cabe no japonês. O japonês não vai falar isso para você. A Disney, ela assume a responsabilidade sozinha. Se ele gosta de ostentar, ele é o poderosão, né, na área que ele faz, que de fato ele tem todo esse pessoal trabalhando para ele, então ele tem a obrigação de protegê-los, não de pegar e jogar contra o Estado e falar assim, ó, vocês se viram disso. É claro que é uma mesquinharia, a gente não consegue nem entender porque um ser humano faz isso na hora que tá todo mundo dando lucro para ele, é claro. Né? Tá todo mundo bom, tá todo mundo legal. Quando há uma necessidade de resguardar esse pessoal, daí então, se não vou mandar todo mundo pra rua. Será que não tem jeito de fazer outra coisa? Será que não tem jeito de pensar outra maneira de fazer? Será que não tem jeito de pensar uma maneira de fazer? E daí então dá exemplo pro resto
dos outros empresários, dos trabalhadores, e que numa época dessa todo mundo perde, né? Não é só o empresário que perde, todo mundo perde. E então o que nós podemos fazer é diminuir os, os prejuízos e cada um arcar com a sua responsabilidade e com seus prejuízos. Isso é um ponto também. Outro ponto também é o que aconteceu bastante, as escolas pararam, né? Mas daí o presidente da República, bastante ignorante, ele fala assim, mas se o grupo de risco são os idosos, por que para as escolas? Qual é o sentido? As crianças, claro que já foi bem explicado isso, as crianças têm o poder de transmitir, talvez não faça o efeito nelas, mas tem o poder de transmitir. Uma criança, ela contaminada com vírus, ela vai beijar o pai, ela vai beijar a mãe, ela vai beijar a avó, a professora, que muitas vezes é idosa, ela vai contaminar um monte de gente também. Então ela para a escola. E parando a escola, claro que tem custos, né? E que tem custos no sentido a mãe não vai poder trabalhar, um monte de coisa. Daí então o governo ele ajuda nessa parte, ele ajudou algumas coisas relacionado aos autônomos, né? Então o que acontece? Outra parte também, diferente do Brasil, é que quando o governo federal ele se junta, ele tem uma solução. Ele não fica discutindo, brigando ou arrumando confusão, culpando as pessoas. O governo federal ele não é um mandatário, ele não é ele que manda em tudo, mas só que ele não vai contra tudo e contra todos. Ele pega uma opinião, ele junta aquela opinião, então cada um vai trabalhando na medida que pode. Vou dar um exemplo. Não precisa de lei para parar a escola. Ele só aconselhou as escolas. E daí então ele passa para a próxima autoridade. Pessoal, o negócio tá feio aí. E é melhor que pare as escolas. Passa, vamos supor, o ministro da Educação, o ministro da Educação, vem a responsabilidade para ele. Ele vai assim, não, então eu passo a responsabilidade para cada estado. Os estados pegam a responsabilidade e falam assim, não, acho que é melhor parar. Então ele vai dividindo os poderes, vai dividindo a responsabilidade. É coisa que não consegue entrar no Brasil. O brasileiro, ou até mesmo o governo brasileiro, ele não consegue entrar em harmonia nem do próprio ministério, nem do próprio governo. Né? Sempre a imprensa é culpada, alguma coisa é culpada, os governos é culpado, todo mundo é culpado, menos quem tem o poder. Né? Aqui não, aqui quem tem o poder, ele é responsável. Né? Ele tem essa responsabilidade para ele e ele honra essa responsabilidade. Outro caso das Olimpíadas, que está sendo bastante falado, o governo até esses dias não tinha adiado, não tinha parado as Olimpíadas. Eu lendo o jornal japonês e vendo essas notícias sendo traduzidas para o português, eu vejo que o governo, se você não chegar e assinar, está assinado e de fato está mudado a data, confirmado, carimbado, tudo certinho, ele não vai se pronunciar. Ele vai falar, né? Talvez tenha uma oportunidade, talvez tenha uma chance de a gente mudar isso aí, talvez tenha um negócio para fazer diferente. Talvez dá para fazer tal coisa. Ele vai falar o talvez, ele vai jogando bastante conversa, que é a maneira deles se comunicar. Eles se comunicam assim. Tá? Daí, então, quando você carimba, assinou, daí então ele vai lá e vai assim, de fato, vai ser mudado. As Olimpíadas, todo mundo sabe que não tinha como de ser feito aqui. Mas o governo, não é que o governo ia fazer a Olimpíada esses dias. Ele não tinha o carimbo, ele não tinha tudo oficial. Daí então ele não se pronunciava nada. O japonês, o cidadão comum, ele faz isso também. Ele fala assim, kamushirenai, né? Não, só desse, né? Kamushirenai. E fica aquele negócio, kamushirenai, não sei o que, prolongando aquilo. Não é uma coisa ruim dentro do Japão, porém, não é igual o brasileiro que sai falando uma coisa que ele nem sabe o que acontece. Se de fato ter certeza, daí então ele fala. Tá entendendo aqui? 10 minutos já, eu acho que já falei bastante. Ninguém aguenta mais eu ouvir falar. Mas essa é a pegada aí, porque então
as coisas são bem diferentes do Brasil. Belezinha? Trabalhar agora, ninguém.